Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o acabamento para o tapete com bule e xícara. Esta aqui já é a quarta parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais, as informações com medida certinha e quantidade de cada cor que eu utilizei para confeccionar o meu tapete. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Na terceira parte do passo a passo, olha, eu finalizei a segunda volta com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para servir de altura do primeiro ponto baixo, né? Então eu estou aqui na direção do terceiro ponto baixo, olha, 1, 2, o terceiro ponto baixo é esse aqui onde eu finalizei com ponto baixíssimo. Eu vou para o próximo ponto agora com ponto baixo, pegando com ponto baixo em cima do próximo ponto, desta vez pegando os dois fios, tá? E prendi com ponto baixo em cima dele, desse jeito. Ou seja, prendi com ponto baixo no quarto ponto de base, sobraram 3 aqui antes daquele espaço com duas correntes que nós temos aqui no canto, tá? Eu vou fazer essa volta completa aqui com a base para o acabamento e no final desta volta eu ensino você a adaptar se você fez o seu tapete menor, né, para compor esse jogo de cozinha, ou se você fez ainda maior com um tamanho diferente, ou se tiver uma quantidade de pontos diferente, eu explico certinho como você fazer a divisão, tá? Então fiz ponto baixo aqui no quarto ponto de base, vou fazer duas correntes, vou enrolar o fio na agulha, vou pular 1, 2, 3 pontos, vou no próximo ponto, e vou fazer um ponto alto. Ficou assim. Faço duas correntes de espaço, vou fazer novamente ponto alto no mesmo lugar, ou seja, no mesmo ponto de base. Desse jeito. Vou fazer novamente duas correntes, uma, duas, vou pular 1, 2, 3, vou prender com ponto baixo no quarto ponto. Ficou assim. Agora eu vou repetir esse ponto novamente. Olha, eu faço duas correntes, vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3 e vou fazer um ponto alto. Faço duas correntes e vou fazer ponto alto no mesmo lugar, ou seja, no mesmo ponto. Faço duas correntes e vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, vou no quarto ponto e prendo com ponto baixo. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Na hora de contornar é super fácil, então eu vou fazer o meu aqui até chegar no cantinho e aí eu mostro para você como fazer o contorno também. Já estou chegando aqui no canto do tapete, fazendo sempre do mesmo jeito, tá? Esses pontos, olha, duas correntes, vou pular 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo. Sobraram aqui 3 pontos, olha, antes de chegar no canto. 1, 2, 3 e logo à frente eu tenho o canto com alça de duas correntes, né? Exatamente igual o que eu pulei aqui, olha, eu pulei 3 pontos, 1, 2, 3 e tenho o canto com as duas correntes, tá? Então ficou certinho. Aqui no meu tapete essa conta é possível porque na largura do tapete eu tenho um total de 71 pontos altos. O total menos 7, o restante dividido por 8, dá uma conta exata. Se você fez o mesmo tamanho do seu tapete, você fez exatamente igual, então também deve ter aí 71 pontos. Se não tem, alguma coisinha ficou errada, mas é fácil adaptar também. Chegando aqui no canto, olha, como sobraram 3 pontos, eu vou fazer o leque do canto da seguinte forma. Faço duas correntes e agora eu vou fazer no canto, tá? Já dentro do espaço de duas correntes aqui no cantinho do tapete. Vou fazer um ponto alto, esse é o primeiro, duas correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar, no mesmo espaço de duas correntes, olha. Novamente duas correntes, vou fazer o terceiro ponto alto ainda aqui no mesmo lugar, no mesmo cantinho. Vou fazer mais uma vez duas correntes e vou fazer o quarto ponto alto ainda no canto do tapete, tá? Vou mostrar aqui para você que ficou um leque assim com 4 pontos altos separados por duas correntes de espaço, tá? Agora, no comprimento do tapete eu vou fazer do mesmo jeito. Duas correntes, vou pular 1, 2, 3, vou no quarto ponto de base e vou prender com ponto baixo. Em seguida faço duas correntes, vou pular 1, 2, 3, vou no quarto ponto e faço esse V com um ponto alto, duas correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar, não muda nada, tá? A volta completa, sempre que chegar no canto, você vai fazer esse leque aqui diferente, com 4 pontos no mesmo lugar.
E ao longo do tapete, sempre 2 correntes, pulando 3 pontos, prende com ponto baixo e depois pulando 3 pontos, faça esse ponto V. Aqui no comprimento do tapete eu tenho um total de 183 pontos. O total menos 7 dá 176, 176 dividido por 8 dá um total de 22. Se na sua conta, digamos que aqui, olha, na largura do meu tapete, né? Digamos que tivesse dado assim, olha, o total menos 7 e o restante dividido por 8 desse 8,25, significa que estava sobrando um ponto. Então, em um dos espaços aqui eu posso pular 4 pontos e não 3, tá? Pulando 4 pontos. Se desse 8,5 ou 8,50, significa que estaria sobrando 2 pontos, metade, 50, metade, tá? Então, metade de 8. Então, nesse caso, em 2 dos espaços aqui eu pularia 4 pontos para utilizar esse ponto que está sobrando, esses 2 pontos. Se desse 8,75, significa que estariam sobrando 3 pontos. Então, eu pularia, em 3 desses espaços aqui que eu pulei 3 pontos, eu pularia 4 pontos para utilizar esses pontos que estão sobrando, tá? Então, sempre a quantidade de pontos que estiver sobrando, significa que a quantidade de espaço que você vai pular 4 pontos e não 3 para utilizar justamente os pontos que ficaram sobrando. Mas isso é só se você fez com um tamanho diferente ou se deu alguma coisa errada aí na contagem dos seus pontos, se os pontos baixos não foram feitos certinho nas voltas anteriores, alguma coisa assim. Se você fez tudo certinho, tudo igual o meu tapete aqui, não tem nenhuma dessas adaptações, não precisa fazer esse monte de conta, quebrar a cabeça, é só seguir fazendo aqui do mesmo jeito. Mas se você fez a adaptação, não conseguiu fazer a divisão de pontos, é só deixar um comentário aqui embaixo também que eu ajudo você na divisão, tá? Não vai deixar de fazer esse acabamento não, porque ele é muito bonito e dá certo fazer, dá certo adaptar aí independente do comprimento que você fizer. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, na hora de finalizar e começar a próxima volta eu mostro para você como é super fácil também. Já estou completando a volta. Aqui nos cantos, olha, eu fiz sempre esse leque com 4 pontos altos, né, separado por 2 correntes, mas na largura e no comprimento do tapete eu fiz os leques nesse formato de ponto V, sempre com 2 correntes de espaço, novamente 2 correntes se prendendo com ponto baixo, pulando 3 pontos de base, tem sempre pulando 3 pontos de base em todos os espaços, tá? Aqui após o último ponto alto, então, desse canto, eu vou fazer 2 correntes, e vou finalizar com ponto baixíssimo em cima do ponto baixo que eu fiz para iniciar essa volta de acabamento. Então vou no primeiro ponto baixo e vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Ficou assim, olha. Na próxima volta eu vou trabalhar com uma cor diferente, mas então para que eu consiga fazer um acabamento bem discreto aqui com essa cor, eu vou seguir com ponto baixíssimo nas 2 correntes que nós temos logo à frente, em cima do ponto baixo e na primeira corrente que nós temos dentro desse primeiro ponto V, tá? Assim eu deixo esse fio aqui, onde nós teremos um acúmulo de fio para que eu faça o acabamento sem deixar esse fio aqui aparecendo. Então vou seguir com ponto baixíssimo nas 2 correntes, 2 pontos baixíssimos aqui nessas correntes, em cima do ponto alto, e na primeira corrente já dentro do ponto V também faço um ponto baixíssimo. Agora eu posso alongar esse fio, vou cortar, só cortar esse fio aqui, olha, e vou deixar ele aqui, tá? Não precisa nem amarrar aqui por enquanto, porque depois a gente continua escondendo ele aqui com o leque, que for fazer com a outra cor, desse jeito aqui, e aí a gente separa, divide ele aqui em 2 e amarra as sobras, tá? Mas durante toda a volta tá desse mesmo jeito aqui. Para fazer o acabamento eu vou utilizar o fio clarinho da mesma cor que eu utilizei ao longo do tapete, né, no desenho de xícara e de bule. Vou utilizar ele agora para fazer essa volta de acabamento. Aqui, olha, no ponto baixo que nós temos entre um ponto V e outro, eu vou pegar somente o fiozinho na parte de trás, desse jeito aqui, tá? Vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para que eu faça o acabamento quando completar a volta. Vou posicionar o fio no dedo. Vou buscar a laçadinha e vou prender com ponto baixo. Veja que eu não amarrei esse fio, tá? De cor mais clara, não está amarrado, só deixei a sobra aqui, depois eu faço esse acabamento. Vou enrolar o fio na agulha e agora vou dentro desse ponto V, onde nós temos o espaço com 2 correntes e vou fazer aqui um total de 7 pontos altos, olha. Quando eu começar a fazer esses pontos altos, esse ponto aqui vai até afrouxar, vai alongar, mas depois eu consigo ajustar ele aqui novamente, tá? Desse jeito, então não se preocupe com esse início. Depois a gente consegue ajustar. Fiz um ponto alto, 2, 3, 4,
5, 6, 7 pontos altos formando um leque dentro desse ponto em formato de V, tá? Vou no próximo ponto baixo agora que nós temos entre um ponto V e outro, vou pegar somente o fiozinho na parte de trás, desse jeito, olha, ele tem sempre esses dois fios na parte de cima, né, do ponto baixo, e eu vou pegar somente o fiozinho na parte de trás e vou fazer um ponto baixo. Assim. Enrolo o fio na agulha, vou para o próximo leque, vou fazer novamente 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos novamente. No próximo ponto baixo, pegando somente o fiozinho de trás, vou prender com ponto baixo. Cheguei no canto, olha, onde nós temos 3 leques, né? Formado assim com 4 pontos altos e 2 correntes de espaço. Vou enrolar o fio na agulha. No primeiro espaço aqui desses 3 que nós temos com 2 correntes, vou fazer 7 pontos altos nesse primeiro espaço também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. No espaço do meio, aqui, olha, sobraram 2 ainda. No próximo espaço eu vou só prender com ponto baixo. Pego assim dentro desse espaço de 2 correntes e prendo com ponto baixo. Ficou desse jeito. Vou enrolar o fio na agulha, vou no próximo espaço ainda nesse canto, né, que sobrou aqui. Vou fazer novamente 7 pontos altos nesse próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos assim, olha, veja como ficou no canto. Agora acho que você se lembrou aí do tapete coringa, né, que eu fiz utilizando essa técnica aqui. Vou no próximo ponto baixo, pegando somente o fiozinho na parte de trás e vou prender com ponto baixo. Enrolo o fio na agulha. Agora vou no próximo espaço, aqui inclusive eu deixei a sobra de fio, né, que eu disse que ia conseguir esconder ele aqui. Vou fazer 7 pontos altos aqui, vou esconder essa ponta de fio. E aí depois o que sobrar, aqui eu consigo dividir ele em 2 e amarrar o restante, tá? Vou fazer aqui então 7 pontos altos para você ver que eu estou seguindo agora dentro do próximo leque. 4, 5, 6, 7. Veja só como ficou no canto. Agora eu já posso deixar esse fio de cor mais escura, a ponta de fio ali, né, que ficou bem escondida aqui nesse acúmulo de fio, para que a gente consiga depois amarrar bem e cortar as sobras aqui atrás, para que ele não apareça aqui na frente. Agora eu vou seguir repetindo assim, olha, fazendo esses leques por toda a volta. Sempre que chegar no canto eu faço o leque no primeiro espaço, prendo com ponto baixo no segundo e faço o leque no terceiro espaço para formar esse canto, tá? Em todos os cantos do mesmo jeito. E toda vez que for prender eu pego somente o fiozinho na parte de trás, tá? Somente o fiozinho mais atrás aqui na parte do avesso do tapete. Esse da frente eu deixo para a próxima volta de preparação. Vou seguir repetindo. Na hora de finalizar eu mostro para você como fazer a finalização e começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, fiz aqui o último leque também com 7 pontos altos, todos os leques com 7 pontos altos se prendendo com ponto baixo em cima do ponto baixo, né? Esse último aqui, olha, eu vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar essa volta, tá? Aqui eu vou só alongar esse fio, vou cortar e vou passar ele para a parte de trás, assim eu consigo amarrar ele junto com a... Olha, vou introduzir a agulha de trás para frente, no mesmo ponto, vou puxar ele para a parte de trás. Na parte de trás eu tenho outro fio, olha, que eu consigo ajustar esse primeiro ponto. E aqui na parte de trás eu consigo amarrar os dois juntos, tá? Que basta dar dois nó, apertar eles bem e depois cortar as sobras. Com o fio de cor mais escura, eu vou começar a fazer agora uma volta completa dessa de preparação novamente, para receber esse fio de cor mais clara. Eu vou começar prendendo, olha, em cima do ponto baixo agora sim, pegando o fio da frente também, que assim eu vou conseguir cobrir esse ponto baixo que nós temos
entre um leque e outro, tá? Que foi feito com a cor mais clara, olha, pegando desse jeito aqui, eu vou prender, deixar uma sobra de fio suficiente para que eu possa finalizar. Prendi com ponto baixo, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 correntes para deixar de espaço, vou enrolar o fio na agulha e vou fazer ponto alto novamente no mesmo lugar, ou seja, no mesmo ponto baixo, tampando aqui, olha, o fio de cor mais clara, tá? Ficou desse jeito. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, enrolo o fio na agulha. Vou para o próximo ponto baixo, do mesmo jeito, olha, tem o fio que está sobrando, né, aqui na frente, então eu pego ele, pegando todo o ponto baixo e prendo, fazendo um ponto alto. Fica assim. 2 correntes de espaço, novamente ponto alto no mesmo lugar, no mesmo ponto baixo. Cinco correntes, 2, 3, 4, 5. Se ficar apertada, você pode fazer 6, 7 correntes, tá? Não tem problema nenhum. Na próxima volta a gente vai prender esta corrente aqui, então é importante que ela fique bem ajustada. Por isso que eu faço com 5. Mas se o seu ponto for muito apertado, pode fazer 6 correntes. O importante é que não fique repuxando esse leque aqui, tá? Do mesmo jeito o leque, se você tiver feito aí o leque com uma quantidade diferente, desde que seja número ímpar, dá certo também. Enrolei o fio na agulha, vou no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. 2 correntes de espaço, volto no mesmo ponto e faço ponto alto novamente, formando esse ponto V. Veja que eu estou fazendo aqui aquele mesmo ponto V, só que agora ele fica entre um leque e outro, tá? Vou fazer aqui no próximo também 5 correntes de espaço, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo ponto baixo, pegando o fio, tanto o fio da frente como todo o ponto em si, porque assim eu consigo esconder esse ponto baixo do leque, né, que está ligando um leque ao outro, e aí fica fazendo o detalhe, ele fica como se ele tivesse solto aqui dentro. Chegando no canto, vou fazer 2, 3, 4, 5 correntes, e agora dentro do espaço do canto, aqui olha, no mesmo lugar que eu prendi com ponto baixo, vou fazer um ponto alto, 2 correntes, faço o segundo ponto alto no mesmo lugar, novamente 2 correntes, faço o terceiro ponto alto no mesmo lugar, novamente 2 correntes e faço o quarto ponto alto no mesmo lugar, ou seja, no canto eu faço exatamente igual ao canto da volta de preparação anterior, tá? Ficou desse jeito. Vou seguir agora na largura do tapete. 5 correntes de espaço, 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, tá? Sempre que chegar no canto, aí sim é diferente, esse canto aqui com 4 pontos altos e 2 correntes de espaço entre eles. Mas todos os outros leques sempre do mesmo jeito, tá? 5 correntes, um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar, só seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou completando a volta, olha, fazendo os leques sempre do mesmo jeito, com um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar, entre um leque e outro, 5 correntes de espaço. Aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 4 que nós fizemos no início dessa volta, tá? O importante é que fique sobrando 2 correntes de espaço aqui para formar um ponto V aqui também, olha. Vou fazer ponto baixíssimo também na próxima corrente, vou alongar bem esse fio, vou cortar e vou deixar ele aqui, porque aqui dentro do V eu consigo esconder ele bem com o acúmulo de fio que eu vou fazer novamente esse leque dentro desse ponto V e eu consigo esconder ele aqui, tá? Vou começar a próxima volta com o fio de cor mais clara novamente, e desta vez nós vamos fazer leques dentro desses espaços aqui com 2 correntes que nós deixamos entre um ponto alto e outro, tá? Para começar, eu vou deixar uma sobra de fio suficiente para que eu faça o acabamento no final. Vou em cima de qualquer um dos leques aqui, vou prender com ponto baixo em cima do ponto do meio, assim fica sobrando 3 pontos para cada lado. Vou só buscar o fio que vem do novelo, buscar uma laçada e prendo com ponto baixo, já prendendo essa alça com 5 correntes, tá? Prendo ela aqui em cima, desse jeito.
Esse ponto aqui, ele pode até ficar soltando quando a gente começar aqui a fazer os leques, mas não se preocupe, porque a gente consegue ajustar ele puxando essa ponta de fio, e no final também, depois que amarrar, ele não fica soltando mais, tá? Vou enrolar o fio na agulha. Agora, entre os dois pontos altos, no espaço de 2 correntes, vou fazer o leque com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, como eu disse, esse ponto solta um pouquinho, mas não tem problema, depois a gente ajusta ele. Fiz 7 pontos altos, vou no ponto do meio do leque seguinte, vou prender com ponto baixo, prendendo junto a alça com 5 correntes que eu fiz com o fio de cor mais escura, tá? Fica desse jeito aqui. É importante aqui, olha, se ficar repuxando, quando você testar aí, você pode fazer um número diferente de pontos altos, tá? Eu fiz 7, mas você pode fazer 9, ou se ficar formando ondulação, você pode fazer 5 pontos altos. O importante é que seja um número ímpar, porque depois a gente consegue utilizar o ponto do meio e sobra a mesma quantidade para cada um dos lados, tá? Sendo um número ímpar, o importante é que fique certinho, nem repuxando, nem formando ondulação. Depois do ponto baixo, só enrolo o fio na agulha, vou para o próximo espaço aqui de 2 correntes e vou fazer leque novamente. Ou seja, esta parte aqui, a única coisa que muda é que o ponto baixo é feito em cima do ponto alto do meio do leque que nós temos na volta anterior, né? Então eu vou fazer até chegar no canto, na hora de fazer ali no cantinho eu mostro para você como fazer também, tá? Todos os leques aqui com 7 pontos altos, 6, 7, e prendo com ponto baixo em cima do ponto alto do meio que nós temos logo à frente. Ficou assim. Vou fazer até no canto e eu mostro para você como fazer lá no cantinho. Já estou chegando aqui no canto, olha aqui então, após prender com ponto baixo nesse último leque, eu tenho logo à frente o canto, nesses 3 espaços com 2 correntes. Após o ponto baixo, eu vou fazer um leque então no primeiro espaço dos 3 que eu tenho aqui no canto. Vou fazer o leque com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E vou prender com ponto baixo no espaço do meio, no espaço de 2 correntes que eu tenho aqui no meio. Agora, no próximo espaço, eu vou fazer leque novamente com 7 pontos altos, do mesmo jeito, tá? Então, após prender com ponto baixo no espaço do meio, vou fazer leque com 7 pontos altos no próximo espaço. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. É importante que eles fiquem sempre lado a lado, tá? E não um em cima do outro aqui os pontos altos. E vou prender com ponto baixo em cima do ponto do meio do leque seguinte. Ou seja, no canto também não fica diferente da volta que nós fizemos com a cor mais clara, tá? Agora eu vou seguir repetindo, tá? Em todos os espaços, olha, após fazer ponto baixo, vou fazer leque com 7 pontos altos dentro do espaço de 2 correntes e eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Sempre que chegar nos cantos, não se esqueça, leque no primeiro espaço, prenda com ponto baixo no espaço do meio e leque no terceiro espaço, tá? Vou seguir repetindo por toda a volta, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer. Já estou finalizando a volta, fazendo aqui o último leque com essa volta com o fio mais claro, olha, fiz aqui 7 pontos altos e vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, esse ponto que eu consigo ajustar inclusive, né? Vou finalizar com ponto baixíssimo então nesse ponto baixo, vou alongar bem esse fio aqui, porque eu consigo depois passar ele para a parte de trás e amarrar junto com a ponta que eu deixei, né? A ponta inicial. Aqui, olha, eu vou só introduzir novamente a agulha no primeiro ponto baixo e puxar esse fio lá para a parte de trás. Esse ponto aqui eu consigo ajustar ele e vou amarrar as duas pontas de fio bem aqui no avesso da peça e cortar a sobra. Ficou assim. Vou começar a próxima volta com o fio de cor mais escura novamente. Nós temos aqui um total de 7 pontos altos nesses leques da última volta, então eu vou deixar uma sobra de fio suficiente aqui para que eu faça o acabamento no final.
e vou só prender com ponto baixo no ponto do meio desses 7 que nós temos na volta anterior. Só vou introduzir a agulha no ponto do meio, buscar o fio e prender com ponto baixo. Não amarrei esse fio nem nada, tá? Deixo aqui a sobra de fio, porque quando completar a volta a gente consegue amarrar as duas pontas juntos. Vou enrolar o fio na agulha, vou no ponto baixo que nós temos entre um leque e outro, pegando somente o fiozinho na parte de trás e vou fazer aqui um total de 4 pontos altos. 1, todos no mesmo lugar. 2, 3, 4 pontos altos. Esse ponto aqui, como eu disse, a gente consegue ajustar se ele começar a soltar, tá? Vou fazer 2 correntes. Vou voltar agora no último ponto alto, pegando ele como alça, desse jeito aqui, e vou prender com ponto baixo. Ficou assim. Ainda no mesmo lugar aqui que eu fiz os 4 pontos altos, eu vou fazer novamente 3 pontos altos, olha. 1, 2, 3 pontos altos. Veja que eu fiz todos os pontos lado a lado no mesmo lugar, tá? Vou prender com ponto baixo no ponto alto do meio, nesse leque que nós temos logo à frente. Ou seja, temos 7 pontos, prendi com ponto baixo no ponto do meio. Vamos repetir. Enrolo o fio na agulha, vou no ponto baixo entre um leque e outro, pegando somente o fiozinho na parte de trás, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, volto no último ponto pegando ele como alça e prendo com ponto baixo. No mesmo lugar que eu fiz os 4 pontos altos, vou completar esse leque fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou prender com ponto baixo no ponto do meio, no leque que nós temos logo à frente. Vai ficando assim, olha. Aqui é importante que ele fique retinho assim, tá? Testa aí o seu, se vai ficar legal. Se ficar repuxando, você pode fazer com mais pontos, pode fazer 5 pontos altos, depois 2 correntes prender com ponto baixo e fazer 4 pontos altos. O importante é que fique retinho, ou fazer somente 3 pontos, tá? O importante é formar esse leque aqui e ele ficar certinho. Aqui no canto eu vou fazer do mesmo jeito, tá? O leque do canto não tem diferença nenhuma. Pegando no ponto baixo que nós temos entre um leque e outro, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Faço 2 correntes, volto no último ponto alto pegando ele como se fosse uma alça e prendo com ponto baixo. Depois, no mesmo lugar, eu faço novamente 3 pontos altos. Você viu que na fase inicial desse leque eu fiz 4 pontos altos. E depois de prender com ponto baixo, eu faço somente 3 pontos altos, tá? E aí prendo com ponto baixo em cima, no ponto do meio do leque que nós temos logo à frente. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Todos os leques, como você viu, são exatamente iguais, tá? Até os do canto aqui. O importante é que eles fiquem sempre certinhos. Como depende muito dos pontos de cada um, é importante você testar e ver se o seu fica legal com essa quantidade de pontos, senão você pode aumentar ou diminuir a quantidade de pontos sem nenhum problema. O importante é que fiquem certinho esses leques, tá? Nessa volta de acabamento. Vou fazer a volta completa e aí eu mostro para você como finalizar, fazer a finalização dessa volta também. Já estou completando a volta, fazendo o leque em cima de todos os pontos baixos. Aqui, olha, após o último leque, vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Só finalizar com ponto baixíssimo. Vou alongar bem esse fio para cortar, puxar ele para a parte de trás e amarrar as 2 pontas de fio juntas. Como você viu, ao longo de toda a confecção do tapete, eu não utilizei a agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos, tá? Utilizei somente a agulha de crochê normal para puxar o fio para a parte de trás e sempre amarrando as 2 pontas de fio juntas, tá? Mas você pode, inclusive, utilizar a agulha de tapeceiro caso você queira, porque fica perfeito o acabamento aí também. Já com o fio aqui no avesso da peça, vou amarrar as 2 juntas, olha, as 2 pontas de fio juntas. Depois de amarrar bem, só cortar a sobra de fio. E eu tenho aqui o tapete pronto, olha.
Eu espero que você tenha feito o seu tapete, gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.